Fala galera, Jonathan aqui e hoje é quarta-feira, dia de chuva, muita água caindo aqui na região do Vale do Itajaí, Brusque, Indaial, Gaspar, essas cidades todas, muita água, gente. E hoje eu queria conversar com vocês enquanto eu tô voltando para casa. E vamos lá, vamos falar um pouco sobre política. É isso aí, galera. Onde a gente vai chegar, né? Por que eu quero falar sobre isso, gente? Gente, infelizmente, uma parte, né? Não vou falar que grande parte, a maior parte da população catarinense faz isso. Mas assim, a maior parte da população catarinense, ela tem um viés conservador, né? E que tende a ir mais para a direita, né? Pessoas ali do grau ali do Bolsonaro, por exemplo. Eu sou conservador, por isso que eu moro aqui em Santa Catarina, por isso que eu tinha essa curiosidade de viver em Santa Catarina, né? Porque eu percebia que aqui o povo é mais conservador, é mais tranquilo nesse sentido político, é mais ligado ali para as minhas opiniões, né? Para o meu viés. Então eu queria comentar sobre isso e dizer que eu não acredito que Santa Catarina é o que é só por conta da política, né? E você vai poder discordar comigo aí nos comentários, porque muita gente acha que Santa Catarina é o sucesso que é a potência, digamos assim, dentro do espectro econômico. Tem gente que acha que Santa Catarina é o que é por conta das gestões políticas que houve aqui, né? Eu não acredito nisso. Eu acho que as pessoas elas deixam de levar em conta muita coisa. Por exemplo, a questão da formação. Formação mesmo, colonização aqui da região. Você tem que levar em conta como foi que se deu a colonização, que tipo de pessoas que vieram para cá. E eu queria falar sobre isso com vocês. Então, se você for fazer uma comparação da origem, né, do início aqui da colonização, você vai perceber que a região que fica Santa Catarina era uma região que os povos nativos brasileiros não tinham muita curiosidade de colonizar, né? Não tinha muita disposição para colonizar. E eu te explico por quê. Primeiro porque aqui já tinha pessoas, né? Os povos já havia povos nativos aqui, pessoas nascidas aqui mesmo, né? Os nativos. No caso, aqui existia uma tribo chamada Bugre, os Bugres, né? Para quem não conhece muito da história daqui de Santa Catarina, lá em Joinville tem o Museu do Colono, que é muito legal. Eles abordam ali desde a vinda, né, dos primeiros europeus até hoje, né? Então, se você tem muita informação ali, é bem legal para você que tem curiosidade de conhecer como se deu a formação da região sul aqui do Brasil, né? E lá eu descobri que cerca de 5 milhões de europeus, né, vieram para essa região com uma proposta, não, eles vieram com uma promessa de que aqui eles encontrariam um lugar planejado, um lugar adaptado, já todo organizado para chegar aqui
plantar, né, produzir e viver aqui sem problemas. E na verdade não foi isso que aconteceu, né? Eles chegaram aqui e se depararam com a realidade, uma realidade totalmente diferente da que foi prometida. É como se você fosse comprar um lote hoje e o corretor do imóvel lá falasse: olha, aqui dentro desse condomínio você vai ter água encanada, luz, pavimentação asfáltica, saneamento básico, você vai ter tudo isso. O loteamento é todo planejado. E quando você chega lá e descobre a realidade, é um lugar totalmente inóspito, sem demarcação até. Você vai ter que se virar ali para construir teu imóvel ali naquele lugar. Então foi mais ou menos assim que se deu, né, a origem aqui da região sul. Os europeus vieram para cá com uma promessa, chegaram aqui se depararam com uma realidade totalmente diferente. Daí eles não tinham mais como voltar, porque eles tiveram que atravessar o oceano e não era fácil fazer isso, né? Os caras passavam um mês, às vezes um mês e meio no mar para poder chegar aqui. Então, olha só a diferença de colonização. O povo chegou aqui com essa promessa, mas eles tinham conhecimento, por exemplo, na área da agricultura, né? Eles já tinham aquela cultura já tinham tido acesso, por exemplo, à indústria. A indústria estava no comecinho ali. Então eles já tinham essa experiência de empreender, de cultivar, eles já tinham tecnologias melhores. Aí, onde eu quero chegar com isso, galera? É porque assim, para você saber a origem, né, do seu pensamento político, cultural, você tem que saber de onde você veio. E, como eu tô falando, essa região aqui foi colonizada por pessoas que tiveram acesso ali a políticas, por exemplo, de empreender, políticas de não depender do Estado, porque eles viveram um período de guerra, eles fugiram de guerra, eles fugiram de ditaduras. Então aquele povo ali, eles não queriam, por exemplo, depender do Estado, porque o Estado é que estava expulsando eles de lá da região deles, né, das terras deles, do país deles. Então esse povo que veio para cá, os imigrantes e imigrantes, eles tinham aversão ao Estado forte. Eles queriam um Estado que fosse suficiente para garantir a lei e a ordem. E isso era o que bastava para os imigrantes que chegavam aqui. Daí, agora nós vamos dar uma pincelada na origem da região norte, por exemplo. Eu não vou falar nem tanto da região nordeste, porque vai tomar muito tempo do vídeo. Mas então, como que se deu a colonização, né? A ocupação ali da região norte. Então, galera, a região norte era uma região que você não tinha garantia nenhuma, por exemplo, de logística. Para quem estudou geografia, viu lá os projetos Calha Norte, projeto Sudene, viu, né, consegue entender um pouquinho de como que se deu a ocupação ali da região norte, né? E se você estudou isso e você focou de fato como eu foquei nessa, eu me interessei bastante com essa ideia, de como que foi povoado ali o norte. Então a gente tem que fazer essa diferenciação, né? Como que se deu a origem, né? Como que se deu a colonização aqui da região sul e da região norte, para poder você dizer, olha,
tem a ver a política ou não tem a ver. Então, lá no norte, quem incentivou a colonização do norte foi a política, foi, né, as políticas públicas. Para quê? Para aquela região ali ser povoada, porque ninguém queria ir, porque era um lugar inóspito, né? Floresta amazônica. Quem é produtor, por exemplo, de grãos, já pensava, eu vou ter que derrubar a mata, vou ter que derrubar a floresta é nativa, vai dar trabalho pra caramba, eu não vou ter como escoar depois essa produção, se é que eu consigo produzir. Daí, galera, o Estado teve que intervir. O Estado, que eu digo, o governo brasileiro, né? No caso, na época ali, o regime militar. E aí começou a fazer, né? A abrir estradas, o surgimento aí da Transamazônica, né? Para quem conhece a região norte ali. Então começou a construção da Transamazônica, das rodovias que ligam o norte do Brasil ao Brasil, e com isso a expansão, né, do território, né, a ocupação real do território brasileiro. Para quê? Para segurar aquela região ali, porque era uma região que não tinha como você conseguir guardar, porque é um lugar muito desejado por todas as nações, né? Não só pelo povo brasileiro. É uma região muito rica em minério, uma região muito rica em biodiversidade. Então você tem que segurar essa região ali, colocando pessoas ali. E essa era a estratégia do Estado brasileiro, né? Vamos garantir a ocupação da Amazônia, incentivando a população a ir para lá. Como? Doando terras, abrindo estradas, incentivando de forma econômica, né? Por exemplo, a região de Manaus, né? A Zona Franca de Manaus, diminuindo os impostos ali e tal, para competir com o resto do Brasil. Só que quem que foi ocupar a região norte? Não foi gente que tinha uma cabeça empreendedora, não foi pessoas que tinham conhecimento tecnológico, por exemplo, de produzir grãos, não foram pessoas que tinham formação acadêmica em georreferenciamento, agricultura. Não, foram pessoas humildes, pobres, que por falta de ter condições de ficar, por exemplo, lá no Nordeste, tiveram, né, a ideia de aceitar a proposta do governo e aceitar ali um pedacinho de terra ali no norte. Daí, né, com o tempo, eles chegaram à conclusão de que, na verdade, a floresta amazônica não era um lugar legal para você produzir alimento, por exemplo, porque a floresta amazônica ela é autossuficiente, né? A floresta ela se autoalimenta, no caso. Então, se você tira uma parte ali, uma porção da floresta, com o tempo aquela terra ali ela se torna desértica, porque ela vai perdendo os nutrientes, né? Ela vai assoreando, ela vai a água leva, por exemplo, se chove muito, os nutrientes que estão ali no solo vão para os rios, né? Acabam assoreando os rios ali, enchendo o rio de matéria orgânica, e com o tempo já não tem mais nutrientes naquela região ali onde foi tirada a floresta, porque quem nutre o solo ali é a floresta. Você está entendendo? Diferente daqui, que o solo é rico, né? Não em todos os lugares, mas a região sul, o solo é muito mais fértil do que a região norte. Ou seja, você consegue plantar várias vezes aqui, culturas diferentes até. Coisa que lá no norte não é possível, porque a floresta ela é autossuficiente. Daí, galera, tem todas essas diferenças, sabe? As pessoas, as regiões, né? O tipo de solo.
E eu não acredito que a política seja a base principal do sucesso de Santa Catarina. Pelo contrário, eu acho que as pessoas e a natureza é que foram muito gentis com essa cidade, com essa terra, né, com esse estado. E é o que faz toda a diferença. Em breve eu quero comentar com vocês sobre o que faz o sucesso aqui de Santa Catarina, porque Santa Catarina tem tanto sucesso em tudo que faz. Em breve aqui no canal. Muito obrigado para você que veio até aqui, que aguentou esse papo. E a política não é o que faz o sucesso aqui de Santa Catarina, beleza? É nóis, valeu!